Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui filosofando a fé. Que Deus abençoe a vida de todos. Meus queridos e amados irmãos, não importa as dificuldades, os problemas que estamos passando, as aflições da vida que vêm sobre nós, meu irmão, Jesus está no barco. Ele pode estar dormindo, mas está no barco. Meu Deus, que blasfêmia. O guarda de Israel nunca dorme, não tosquenejará. Irmãos, é só uma analogia. Às vezes passamos por tantas dificuldades. É bem verdade que muitas dessas dificuldades são frutos e consequências de atos e de atitudes que nós praticamos. Atos que praticamos e atitudes que tomamos. Então o Senhor Jesus, que está conosco no barco, diz: pronto, já que Ele resolve tudo, vou tirar um cochilo. E no momento que nós precisamos de Jesus, naquele desespero, o Senhor nos socorre, Ele se levanta e diz: agora você precisa de mim. Tudo bem, Ele acalma a tempestade, consequentemente, concomitantemente o mar se acalma, tudo tranquilo, homens de pouca fé. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos tratar sobre o assunto que eu falei em alguns vídeos anteriores. No primeiro vídeo pequenininho que eu fiz, eu falei a respeito do declínio da igreja evangélica brasileira. Que crise é essa que está acometendo, assolando e destruindo os alicerces da igreja cristã no Brasil e no mundo? Logo após uma vinheta, a gente vai falar sobre esse assunto. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, tratar do declínio da igreja evangélica brasileira não é um tema difícil. Nós estamos vendo aí todos os dias nas redes sociais, nós somos assolapados de bizarrices que ocorrem dentro da igreja evangélica brasileira, que nós dizemos assim: meu Deus, já não faltava mais nada. E eu fiz uma pequena pesquisa aqui na minha pequena bibliotecazinha, coisa simples. E eu encontrei que já na década de 90, antes de falar na década de 90, lembrando aos irmãos que a crise na igreja evangélica brasileira, no protestantismo, já era detectada desde a década de 70. Finalzinho da década de 60, início da década de 70, 80, ela já era identificada, ela já era tema em seminários, já havia um estudo, parece até profético, que mostrava que a igreja evangélica brasileira, no mundo todo, o movimento protestante como um todo, ele sofreria um declínio. Não é claro que eles não sabiam definir em que momento da história esse declínio ocorreria, se haveria uma decadência, um fim, um novo movimento surgiria, se era preciso uma nova reforma. E se tratou tanto a respeito disso. Aqui na década de 90, nós tivemos dois livros que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, que foi Os Supercrentes, do Paulo Romero, lançado pela editora Mundo Cristão, onde ele fala a respeito dos problemas que a igreja evangélica estava enfrentando no Brasil. E no mundo veio o professor René Graff falando cristianismo em crise. É mais ou menos isso que nós vamos abordar aqui. Isso aqui em 96, que eu lembro que eu comprei, esse aqui em 94 saiu o primeiro. Esse aqui do René Graff é um livro um pouco mais denso, onde ele trata da teologia da prosperidade e os problemas que essa teologia estava causando dentro do cristianismo. As coisas que ele tem escritas aqui, registradas aqui, são coisas absurdas. Em 96, 94, 96, parece que estamos vivendo essa crise. Paulo César Romero lançou os Supercrentes, onde ele fala sobre personalidades do movimento neopentecostal e como a sua teologia tem deteriorado a boa teologia, como as igrejas históricas, tradicionais, reformadas, pentecostais clássicos tradicionais estavam sofrendo com essa teologia. E René Graff, ele faz uma abordagem mais tensa, mais intensa nos Estados Unidos e no mundo. Ele fala até sobre personalidades aqui no Brasil. Mas Paulo César Romero é mais especificamente o Brasil. Então, olha só, em 1994, o declínio da igreja evangélica já era identificado.
Os assuntos tratados aqui, irmãos, esse aqui ele é um livro que eu comprei em 96, já está bem desgastado, velhinho. Eu li esse livro aqui, eu acho, trocentas vezes. Esse aqui nem se fala, que esse aqui de Paulo César Romero, pequenininho, fininho, você lê ele em 1 hora e você não para de ler. E quando você começa a ler, eu li ele recentemente agora e a gente fica chocado. Isso, meu Deus, é um livro profético para os nossos dias. Esse daqui nem se fala, esse aqui é muito mais denso. Não é a teologia da prosperidade esmiuçada, dissecada de maneira profunda e densa. Cristianismo em crise e os supercrentes. O declínio da igreja vai ser o declínio da igreja evangélica brasileira. Eu falo igreja evangélica brasileira, mas eu estou me referindo à instituição. Eu vou usar o termo igreja porque fica mais compreensível de nós entendermos do que se trata. Vai ser uma série de vídeos onde eu vou abordar sistematicamente. Cada vídeo eu vou abordar alguns assuntos. Vamos tentar entender esse declínio da igreja, se ele é escatológico, se ele está relacionado justamente com o fim. A gente sabe, claro que a gente conhece as respostas. A nossa finalidade aqui no canal é apontar onde é que estão os problemas. Os irmãos, toda a igreja evangélica brasileira tem ciência do seu declínio, e nós temos visto isso, mas pouco se tem falado sobre isso. A nossa intenção aqui não é criticar a igreja criticar as igrejas calvinistas ou arminianas. Não. É abordar os problemas que existem dentro do calvinismo, dentro do arminiano, e como a gente pode tentar encontrar uma solução, ou se não há solução a ser encontrada, pois se trata de um fenômeno puramente escatológico. São os sinais da vinda de Cristo. A gente sabe que os sinais da vinda de Cristo, eles começariam a ser evidenciados de dentro para fora da igreja. A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, elas foram escritas para a igreja. Então, quando o Senhor fala de falsos profetas, falsos cristos, o amor esfriará, ele está se referindo à igreja. Então, os sinais do fim, eles surgirão dentro da igreja. Esses fenômenos proféticos relacionados à escatologia começarão dentro da igreja. É de dentro da igreja que vai surgir os falsos profetas, os falsos cristos, as falsas doutrinas, as falsas teologias. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo sobre os últimos dias, que homens amantes de si mesmos se desviarão da fé, terão comichão no ouvido, procurarão um conhecimento novo, uma teologia nova, tudo de dentro da igreja. Então os sinais do mundo estão dentro da nossa igreja, da igreja evangélica. Como sempre falo da denominação, da instituição evangélica como um todo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós estamos dentro da igreja evangélica. Amém? Ainda que digam, saia da Babilônia, a igreja evangélica é a Babilônia. Eu não vou tratar aqui sobre as revelações do Apocalipse, mas em uma outra abordagem nós vamos tratar sobre a literatura apocalíptica e o que significa o livro de Apocalipse. O Apocalipse é um livro de escatologia ou é um livro que tem escatologia ali dentro? Se tratar de um tipo de literatura. Assim a gente vai aprender sobre isso. Mas o nosso foco aqui é justamente isto. Ou seja, na década de 90, aqui no Brasil, nós tivemos o auge da teologia da prosperidade. Nós temos aí os seus proponentes, que são as igrejas Universal, Internacional da Graça, Poder do Reino de Deus, e temos muitas outras, muitos nomes, como Valnício Milhomes, meu Deus. Bom, temos outros nomes, esses são os principais, Edir Macedo, R.R. Soares, têm um posicionamento teológico. Não estou aqui atacando as pessoas em si de maneira nenhuma. Não é a nossa discussão aqui é a teologia, não são as pessoas. Se são homens de Deus ou não, se praticam o evangelho puro e simples, sim ou não, o julgamento cabe a Deus e não a mim. Não é quem sou eu para estar julgando as pessoas de maneira nenhuma. Estão cometendo equívocos, estão errando, estão se comportando mal. Nós temos um Deus soberano que está vendo tudo. Eu acho que é no livro de Mateus, capítulo 7, que Jesus fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu ressuscitei mortos, eu fiz o que tinha que ser feito pelo teu evangelho. O Senhor vai dizer: olha, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Bom, quem será esses que receberão esse tratamento do Senhor? Bom, se a carapuça servir aí,
né? Visualiza aí a tua vida diante de Deus, a tua doutrina, o que tu tem ensinado, o que tu tem pregado, o que o Senhor é, o que representa na sua vida, né? Se você identificou através de um autoconhecimento que a sua vida está muito distante de Deus, bom, ainda há tempo, meu querido, de você voltar atrás, né, se dedicando e pregando um evangelho puro e simples do reino. Glória a Deus. Já naquela época, o evangelho, o movimento evangélico, já vinha dando sinais de um possível fim. Continuávamos sendo um grupo marginalizado, não é? Um grupo que era destratado, que era considerado por muitos como um bando de fanáticos, principalmente os pentecostais. Era um bando de fanáticos loucos, não é? Pouco inteligentes, sinceros, mas pouco inteligentes, mais propensos à burrice e à idiotice, né? O gado, né, que vai para onde os seus pastores querem. Então, sempre, principalmente nós pentecostais, sempre fomos tratados dessa maneira. Embora tivéssemos um cabedal de teólogos, de eruditos, de homens de Deus que provavam o contrário. Mas a igreja pentecostal, principalmente as Assembleias de Deus, ela sempre agia com equilíbrio e com discrição, sem se posicionar, sem estar atacando, sem estar corroborando com esse discurso, com esse debate. Ela sempre mantinha o seu foco justamente no trabalho evangelístico, no trabalho de escola bíblica dominical, edificando, exortando e consolando a sua igreja. Enquanto eles ficavam aí criticando o movimento evangélico, justamente criticando o movimento pentecostal, não é? Já fomos taxados por demônios, coisas do diabo. Eu digo, Deus do céu, não digam isso não, já vi um grande pastor falando isso. Mas, por incrível que pareça, graças a Deus ele voltou atrás a justamente esse discurso que ele estava criando em cima dos pentecostais. Graças a Deus. Já era identificado naquela época esses problemas. E justamente começa primeiramente com a teologia. É justamente na teologia que começa o declínio, que começa a crise. Hoje nós temos um grande problema no nosso meio. Não deveria ser um problema, mas transformou-se, que foi esse crescimento que surgiu o calvinismo e arminianismo. Esses dois movimentos que de repente surgiram, né? O calvinismo veio aí com tudo, teologia, livro, canais, né? Claro que quando a gente procura no YouTube vídeos sobre o arminianismo, nós vamos encontrar vídeos de 3, 4 anos atrás. Era um assunto que já vinha também sendo tratado, mas hoje essa discussão ficou mais acentuada. E em vez de debatermos as ideias, começamos a brigar entre si. Né? Qual movimento era mais satânico do que o outro? Qual era o mais satânico dos dois, do calvinismo ou do arminianismo? E nos esquecemos dos outros ismos que existem. E nos esquecemos que isso não passa de 2 pontos teológicos. Eu digo 2 teorias teológicas, né? Embora eu seja arminiano, porque eu entendo que o arminianismo, eu gosto da proposta do arminianismo. Ela é mais, para mim, ela é mais atrativa, não é? A soteriologia, as abordagens, a soteriologia, a minha participação na salvação, a minha consciência de que eu preciso do Senhor Jesus Cristo na minha vida, não é? Essa consciência me dá uma liberdade de escolher. Bom, claro que isso precisa ser bem analisado, isso precisa ser bem estudado, não é? Antes de defender qualquer tipo de postura teológica, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de teoria, você tem que estudá-la muito bem, você tem que analisá-la muito bem e você tem que ver todos os pontos. Eu tenho aqui atrás as Institutas de Calvino, né? Eu gosto muito de Calvino. Eu sempre costumo dizer que se Calvino estivesse vivo hoje, ele seria das Assembleias de Deus. Eu sempre digo isso. Quando a gente vê ele falando sobre os usos e costumes, Calvino acentuava muito isso. O tipo de postura que você deveria ter, o tipo de roupa que você deveria vestir, como deveria ser o cabelo. Você encontra isso nas Institutas, você encontra isso em Calvino. E o que acontece? O problema está nas teologias? Não, o problema não está nas teologias. O problema está nos seus defensores.
aqueles que defendem esses pontos teológicos. O problema está neles. Essas pessoas se esqueceram de que são igreja. Esse é o primeiro ponto desse vídeo. É justamente isso. Eu acho que já chegou a hora, né? Nós já estamos vendo indícios de... Já estamos vendo em algumas personalidades do calvinismo, nós já estamos vendo indícios desse despertamento, desse sinal de alerta. Peraí, estamos exagerando. Eu já vi algumas personalidades do calvinismo, alguns professores de teologia, que têm canais no YouTube, se posicionando, dizendo, olha, calvinismo e arminianismo são duas teologias, dois pensamentos teológicos, não são verdade absoluta. Calvino e Armínio, eles pesquisaram, estudaram a Bíblia e chegaram a essas conclusões. Mas as conclusões que eles chegaram são absolutas em si? Não. Não é? A palavra do Senhor é que é verdade absoluta. Essa sim é verdade absoluta. E não teorias teológicas. As teorias têm validade? Claro que tem. Quem de nós não teoriza a nossa fé? Filosofamos a nossa fé. Refletimos sobre ela. E é justamente isso. Alguns teólogos já começaram a se posicionar. Dizer, olha, calma, não é por aí. O arminianismo é do diabo? O calvinismo é diabólico? Não, pelo amor de Deus. Eu sempre costumo dizer, eu vou dizer isso sempre, todos os meus vídeos eu falo sempre, que um dia o calvinismo e o arminianismo vão encontrar um elo que os une. Mas é impossível isso acontecer. Para Deus há alguma coisa impossível? Então vamos cair em si, não é? Nessa realidade, tá certo? Então esse debate tem sido um dos primeiros pontos desta crise. Por causa desse debate absurdo, porque o debate, eu sempre costumo dizer, ele obscurece mais do que esclarece. Você chega num debate com um pensamento, você chega no debate com uma dúvida e sai de lá com 10 dúvidas. Isso agora piorou, foi tudo. Por quê? Porque nenhum dos dois chegou a conclusão nenhuma. Ou se você participa de um debate sobre determinado tema, aí vai ter o grupinho, a panelinha de um, a panelinha de outro. Ah, o irmão fulano foi melhor. Ah, o irmão fulano deu de lavada em fulano. Então, pelo amor de Deus, que igreja de Jesus é essa? Que igreja de Cristo é essa? Existe uma igreja tão em crise quanto esta? Uma vez eu disse que a igreja evangélica brasileira, ela cambaleia como um bêbado. Cai, mas não cai. Não é? Cai, mas não cai. Claro, já fazem quantos anos que a igreja vem enfrentando isso? Mais de 50 anos que ela vem cambaleando. Agora foi que começou a cambalear que agora vai cair de vez. Não é? E nós estamos vendo uma série de problemas que tem nos deixado assim de cabelos em pé. Né? Tem nos assustado de uma maneira assim que nós achávamos que não veríamos isso acontecer. Jesus, pelo amor de Deus, nos arrebata agora. Deixa a gente passar pela tribulação, não. Bom, meus queridos amados irmãos e amigos, eu estou brincando. E primeiro que eu sou pré-tribulacionista. Né? Eu tenho minha posição teológica. Claro que eu acho interessante o pós-tribulacionismo. Mas a gente trata isso em um outro assunto. A gente trata disso em outro vídeo. Mas a gente não deve ter medo de nos posicionar. Não é de dizermos, olha, minha confissão de fé é essa, meu posicionamento teológico é esse. Não é? Que tipo de estudante da Bíblia, que homem de fé seria eu se eu não tivesse os meus posicionamentos? E isso tem que ser criticado? Não. Isso tem que ser respeitado. Quer dizer, não. Ele é um estudante da fé, é um estudante da palavra. Então a gente respeita. O que a gente pode fazer é debater esta fé, é debater este assunto. É tentar entender os seus posicionamentos e como a gente pode viver com esse posicionamento, como a gente tem vivido. Não é? A Igreja Pentecostal Brasileira, eu sempre vou falar das Assembleias de Deus, porque eu sou assembleano, nós sempre nos posicionamos, de maneira discreta. Nós não vamos atacar ninguém, nós não vamos criticar os posicionamentos de ninguém, porque sabemos em Cristo, não é, que todos nós somos livres, não é, para nos posicionar. Nós temos as nossas ideias, nós temos os nossos pensamentos. Eu não consigo entender, não é, que Deus não nos criou como autômatos. Autômatos
robôs. Nós não... Autômato, ele não ama. Ele não tem sentimentos, não tem emoções. E não é isso que nós sentimos. Então eu acredito piamente nisto. Não consigo entender. Mas isso a gente vai abordar em outro tema. Nós vamos abordar no outro vídeo sobre calvinismo e arminianismo. Vamos começar a entender como é que funciona isto. Qual a mecânica desses movimentos. O que acontece é isto. A teologia começa sendo o primeiro estopim, é o primeiro a desencadear esta explosão que vai derrubar este prédio chamado movimento evangélico. Então a teologia tem sido o primeiro ponto que tem sido observado nesse declínio e nessa crise. Será que o movimento evangélico vai acabar um dia? Olha, meu irmão, sendo bem franco, eu acredito que não. Não, de maneira nenhuma, não é? Eu me lembro de Gamaliel quando ele disse assim, olha, pare de bater neles. Não é? Se esse movimento não for de Deus, ele vai se acabar como tantos outros que apareceram aí e se acabou. Mas se for o movimento de Deus, que não venhamos a estar lutando contra Deus, não é? Então, não tenho o que falar. Nós somos uma igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, somos um movimento do Espírito Santo. Não tem que nos segure. Não é o movimento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sempre avançando. Ela não retrocede, só avança, não retrocede, só avança. Não é? Então, um dos primeiros pontos está sendo muito acentuado, que precisa ser levado em consideração, é justamente isso. Essa luta entre o calvinismo e o arminianismo não só está aqui no Brasil, não, está no mundo todo. No mundo todo. Eu vi, eu não lembro agora o nome deste livro, é um livro, eu não sei se foi lançado pela CPAD, eu vou procurar esse livro, que é o escritor das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ele fala dos problemas, não é, que está acontecendo com a igreja. Muitos cristãos estão abandonando a sua fé e a sua confissão. Só que o problema lá é mais grave. Por quê? Porque o calvinismo, ele adentrou dentro da igreja. Os irmãos não querem abandonar a fé pentecostal. Eles querem introduzir o calvinismo. E ele disse que o maior problema foi que a evangelização caiu quase que 70% nas igrejas. Com essa visão que eles têm de que não há necessidade de evangelização, que isso é um equívoco. Isso é um equívoco terrível, entendeu? Dessas igrejas, porque as igrejas calvinistas são igrejas que evangelizam. As igrejas calvinistas têm grandes pregadores do evangelho, Charles Randall Spurgeon, Whitefield, tantos outros que eu poderia citar aqui, calvinistas, missionários, pregadores assim, itinerantes, homens de Deus que pregaram para multidões. Então, quando eu vejo um calvinista dizendo assim, não acentuando a evangelização dentro da sua teologia, eu digo, meu irmão, você está errado, porque você está equivocado, você não é um calvinista. Porque calvinistas e arminianos, eles são diferentes nos seus posicionamentos teológicos, mas na pregação do reino de Deus, negativo. A gente aqui não percebe isso acontecendo. É bem verdade que a gente vê muitas igrejas pentecostais trabalhando na evangelização, mas as igrejas reformadas trabalham. Isso aí eu não tenho como discordar. Só que o problema é que o calvinismo e o arminianismo acabaram saindo dos seus lugares de origem, tá certo? E começaram a influenciar essas pessoas de maneira extremamente negativa. Ao ponto de que você vai encontrar canais aí em que eles declaram de maneira assim, extremamente fundamentalista, parecem terroristas do movimento evangélico. Eles falam que os arminianistas são coisas do demônio, são burros e idiotas, e que ser calvinista é sinônimo de intelectualidade. Se eles pensam dessa maneira, então é sinônimo de ignorância, e grande ignorância, de burrice, porque os principais proponentes do calvinismo no Brasil hoje já não pensam mais assim. E o que acontece é que, qual a maneira
de resolver isso? Bom, a gente vai dizer assim, bom, a gente tem que colocar as ideias na mesa, vai ser um debate sobre isso. Mas qual o sentido do debate? É o sínodo de Dort. Eu conheço muitos desses grandes homens de Deus que eu admiro, que eu considero, que eu respeito, que eu oro todos os dias por eles. Falam que o sínodo de Dort é uma benção. Foi uma benção. O sínodo de Dort foi um absurdo. Foi um equívoco. Eles se esqueceram de que eram igreja. Os historiadores seculares consideram o sínodo de Dort como uma inquisição protestante. Não é porque os arminianos foram expulsos. Eles não falam que os arminianos, depois de algum tempo, voltaram de novo para a Holanda, da onde eles foram expulsos. Então isso tem que ser acentuado. O sínodo de Dort foi um momento onde o cristianismo, o protestantismo se esqueceu de que era a igreja de Cristo. Se esqueceu profundamente disso. Porque foi no sínodo de Dort que nós derrotamos os arminianos. No sínodo de Dort a igreja foi derrotada. E hoje, quando se fala em Inquisição, fala os protestantes também tiveram Inquisição. Olha o que aconteceu no sínodo de Dort. E aquilo ali deveria ser entendido como uma vergonha. Bom, é a minha opinião. Os irmãos me perdoem, tá certo, é a minha opinião. Eu sempre vou me posicionar do lado da igreja de Cristo. Sempre vou me posicionar dessa maneira. E nunca vou me afastar desses preceitos e disso que eu acredito. Tá certo? Falar do declínio da igreja evangélica brasileira é falar a respeito da sua teologia. Estamos numa época onde estudamos mais teologia, onde temos mais livros sendo publicados, temos publicações de todos os lados, o que era restrito à igreja evangélica brasileira, que era boa teologia, que era restrito, que era só reservado aos Estados Unidos e à Europa. A Europa, pelo amor de Deus, o movimento evangélico na Europa, eu acho que não existe mais. Não é? A Europa não é mais um país protestante. Lá a igreja declinou há muito tempo. De 55% da população que era protestante há muitos anos atrás, hoje é 0,005% da população. Ou seja, o movimento protestante na Europa já acabou. Nos Estados Unidos quase que ocorre isso. Quase que ocorre isso. O que acontece é que na Europa o protestantismo acabou. Nos Estados Unidos quase que acabou. O movimento pentecostal é que sustentou isso. Então, nos Estados Unidos existem cinturões pentecostais, existem aquelas regiões divididas existem regiões dos Estados Unidos onde o movimento protestante cresceu, existem regiões onde ele era um grande movimento e ele acabou. Então, o movimento pentecostal conseguiu segurar isso daí. Olha, quando a gente fala sobre o movimento pentecostal, eu fico pensando que no Brasil, antes de chegar aqui no Brasil, antes das Assembleias de Deus chegar aqui no Brasil, a gente sempre acentuou as Assembleias de Deus. Aqui já existia a Igreja Batista, que ela está fazendo 150 anos. Parabéns aos batistas. Eu tenho grandes amigos, irmãos em Cristo que são batistas, que é um de coração. Muitos batistas são arminianos, se posicionam como nós. Então que Deus abençoe a Igreja Batista por ser uma igreja maravilhosa. Se existe uma coisa que nós não vamos negar nunca, é que a Igreja Batista é a Igreja de Cristo. Sem dúvida nenhuma. Eu, como um assembleano, não tenho dúvidas disso. Nós temos o mesmo posicionamento teológico. Bom, alguns, Existe isso. Embora o problema não é um problema, mas existem essas divisões, dentro de um movimento existe dois pensamentos teológicos. A Igreja Batista tem. Porque a Igreja Batista é como a Assembleia de Deus, Missão, Madureira, Filadélfia, Tabernáculo, não sei o que, pronto, isso acontece tanto, meu Deus. Fenômenos do declínio, fenômenos da crise. Então, pois bem, parece que quando nós identificamos a crise, nós criamos um ministério próprio, outra denominação que é para evitar a crise, Na verdade, nós criamos outros movimentos como se fosse... Aparece na coluna um trinco, um rachão e a gente bota uma massazinha assim em cima, para ver se consegue, mas não é assim que funciona, tem que quebrar a coluna, colocar uma estrutura de ferro nela e não quebrar. Então é isso, essas igrejas novas que vão surgindo têm essa finalidade, para sustentar esse movimento que caminha para o fim, não tenha dúvida disso, é escatológico. Então é isto que acontece. Então, pois bem, no Brasil já existia Igreja Batista, eu acho que Igreja Congregacional,
A igreja presbiteriana já existia. Existiam igrejas pentecostais aqui. Eu acho que a igreja do Evangelho Quadrangular é mais antiga do que as Assembleias de Deus. Eu vou trazer essa informação, eu não tenho ela aqui no momento. Nunca parei muito para pensar a respeito disso. Mas o movimento das igrejas, mas as igrejas reformadas naquela época, podem ter certeza disso. Se o movimento pentecostal não chegasse aqui com as Assembleias de Deus, com certeza ele teria se acabado, como acabou na Europa. As igrejas pentecostais, a Igreja Assembleia de Deus, ela trouxe assim um furacão de renovo. Naquela evangelização super agressiva e radical, as igrejas reformadas surfaram na onda do movimento pentecostal e estão aí até os dias de hoje. Mas se não fosse esse fogo, se não fosse esse avivamento, ia ser igual à Europa. Podem ter certeza disso. Eu estava começando num canal aqui de um querido irmão que era calvinista, eu falei sobre a relevância da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus no Brasil. E se não fosse ela, com certeza as igrejas reformadas, nós estávamos caminhando para ser igual à Europa. Aí ele fala, você está ficando louco, você tem relevância nenhuma. Os protestantes históricos e reformados é que tem relevância na cultura, na arte, na ciência, na legislação. Eu digo, meu querido, eu não estou falando a respeito disso. Isso aí é incontestável. É incontestável isso. Nós pentecostais somos frutos da reforma, meu querido. Nós sabemos sim da importância da reforma. Nós sabemos da influência da reforma protestante. A reforma protestante é a igreja, filho. É a igreja de Cristo também. É o evangelho de Cristo puro e simples. Então vocês precisam entender disso. Tire isso da sua cabeça. O movimento reformado, o movimento calvinista, não é o evangelho de Cristo não, filho. Tá certo? Pare disso. Nem Calvino gostava muito dessa ideia de calvinismo. Isso só prejudicava a proposta dele. Vamos estudar mais sobre isso. Por isso que existe muitos outros que dizem que no Brasil, o que existe no Brasil é um neocalvinismo, porque é muito diferente da teologia que Calvino ensinava em sua época. Isso é o tema para outro assunto. A igreja evangélica sofreu, os pentecostais chegando no Brasil, maravilha. Mas desse pentecostalismo começou a surgir os primeiros problemas. Diz as histórias da Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus que o pastor Gunnar Wingre, não sei se foi as Assembleias de Deus, no Espírito Santo, eu não sei em qual foi o estado, como Assembleia, eu não sei disso, porque agora eu não lembro. A gente estava até falando sobre isso. E ele foi convidado para participar de um culto numa igreja, as Assembleias de Deus, e ele ficou chocado quando viu aquele movimento, os irmãos correndo por dentro do púlpito, Bíblia voando, o irmão colocava o banco na cabeça e saía pulando, gritando e falando em línguas. Ele disse assim, isso não é o pentecostalismo. Gunnar Wingre, ele disse, isso não é o pentecostalismo. Esse não foi o pentecostalismo que eu aprendi na Rua Azusa. Então ele ficou chocado. Indícios de uma crise que descambaria na derrubada geral. Então é justamente onde tudo isso começou, na teologia. Nessa briga, nessa luta desesperada. Já naquela época o movimento pentecostal era muito atacado por outras denominações, por outros pensamentos teológicos, já eram atacados. Eu já vi pastores dizendo assim, isso é um movimento que precisa ser extirpado com urgência, porque ele vai levar a igreja evangélica brasileira à crise. Só que a crise, o declínio da igreja evangélica brasileira, ela começou aqui no Brasil há mais de 50 anos. E não foi as igrejas pentecostais que provocaram isso não, porque no século XIX, 1880 e pouco, já se percebia esta crise. Olha só, faz muito tempo, não é? Faz muito tempo. Não existe o culpado, existem os culpados. Aí, o movimento evangélico todo é culpado deste declínio. E a sua teologia, e essa teologia que, se temos uma época onde estamos estudando mais teologia, onde temos mais conteúdo teológico, onde livros estão sendo editados, escritos sobre teologia, como é que a gente está numa crise dessa? O liberalismo teológico está aí. Eu fiz uma visita a uma igreja presbiteriana e fiquei chocado com o que eu ouvi. Eu disse, Deus do céu, isso é liberalismo teológico. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro item, não é a primeira coluna, é o primeiro sinal desta crise, é justamente nessa teologia. Se estamos vivendo o melhor momento da teologia, com teologia online aí sendo ensinada, sendo oferecida, e a preço de banana aí para quem quiser fazer,
não é? Nós temos aí vários canais oferecendo curso de teologia, línguas originais do grego, do hebraico e do aramaico. Não é? Eu estava lembrando agora que um escritor, eu acho que é um escritor espanhol, fazendo um estudo sobre o aramaico que Jesus pregava, ele identificou que havia rimas. E ele disse, provavelmente, Jesus, quando pregava, ele se utilizava de um método de pregação que usava rimas. Eu disse, meu Deus do céu, literatura de cordel aqui do Nordeste. Quando você vê nas feiras livres aqui, os cantores, os poetas da terra, com literatura de cordel, de puxa vida, Jesus era um poeta que usava a literatura de cordel, né, lá no Oriente Médio, na sua língua. Então eles diziam que as pregações de Jesus no aramaico tem, quando estuda as línguas do aramaico, quando ele estudou o que Jesus falava, o aramaico que está na Bíblia de Jesus, ele identificou rimas, cara, que Jesus rimava uma coisa com outra. Era um pregador excepcional que usava aquele estilo que nós aqui no Nordeste conhecemos como literatura de cordel. Que maravilha, glória a Deus. Vamos sair do foco. Então é justamente, o problema justamente começou aqui. Então nós vemos línguas originais, vários canais aí ensinando, teologia sem fim. Mas o que é que está acontecendo? Parece que quanto mais nós aprendemos, quanto mais estudamos, parece que pior fica. Não deveria ser. Não é? Parece que existe vamos supor que seja assim, poxa, quando a gente descobre a verdade, é claro que quando você estuda as línguas originais da Bíblia, você vai ver coisas assim, você vai dizer, puxa vida, estão ensinando errado. Tem alguma coisa errada aqui, mas a gente precisa compreender isso. Um cara que se dedica a vida dele toda escrevendo algo assim, livraço aqui, teologia bíblica, denso. As informações aqui não são de brincadeira. É muito estudo, é muito tempo, é muita dedicação. Né? Você dizer assim, poxa vida, isso é uma bobagem. Opa. Não diz isso não, meu irmão, que não é não. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, disse a Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então você quer ser abençoado e você quer abençoar as vidas das pessoas, esforça-te. E se você quer entender teologia, quer escrever, quer ensinar, quer despertar a igreja, então esforça-te. E eu não vejo o problema é que estamos aprendendo sobre teologia, mas não estamos aplicando a nossa igreja. Estamos aprendendo tudo sobre teologia, mas não estamos nas ruas evangelizando. E a igreja está se fechando nessa intelectualidade sem fim, sem precedentes, entendeu? E não entendendo que o que sustenta a igreja é oração, evangelização e estudo da palavra. Concomitante a isto é as igrejas que estão fechando as suas escolas bíblicas dominicais. As Assembleias de Deus, há mais de durante 100 anos que estão aqui no Brasil, as escolas bíblicas dominicais a trancos e barrancos estão em perfeito funcionamento. Nós temos um trabalho aqui na Paraíba de escola bíblica dominical avivador. Nós temos um trabalho de escola bíblica dominical aqui de referência do que estamos fazendo. A escola bíblica dominical é um ensino, é a base, não é um departamento da igreja, é a base estrutural de toda a comunidade, de toda a denominação. Uma igreja sadia, uma denominação sadia é uma denominação que tem boa teologia, que tem escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical te prepara para o seminário. Os grandes homens da história, os grandes pregadores, os grandes teólogos eram frequentadores assíduos da escola bíblica dominical. Então, o ensino teológico, esse é o primeiro problema que nós estamos enfrentando. Nós temos muita teologia, nós temos muito conteúdo teológico, mas o que é que está acontecendo? Isso deveria despertar a igreja, isso deveria alavancar a igreja, isso deveria estruturar a igreja, mas ao contrário, parece que quanto mais teologia a gente aprende, mais pior fica. Então, esse é o primeiro ponto do que vamos abordar, destes vídeos onde vamos tratar justamente a respeito disso. Esse primeiro ponto que eu falei sobre a teologia, que é uma pequena reflexão para os meus queridos amados irmãos, não é se debruçarem sobre sua Bíblia, refletirem sobre os seus posicionamentos, observarem a movimentação da igreja para entenderem, não é, esse declínio, que para onde a igreja está indo. Não é? Que Deus abençoe a todos. Próximo vídeo vamos continuar tratando disso e vamos acentuar outros pontos. Não é? Nós estamos tratando de um assunto muito velho numa época nova. Não é muito velho numa época nova.
Eu tenho aqui livros da década de 60, 70, 50 do século passado, em espanhol. A gente vê tantas pessoas dizendo assim, os teólogos do passado e suas teologias já passaram, não é? Precisam ser reatualizadas. Que absurdo! Hoje em dia se ensina teologia que nós encontramos em livros do século passado. Nada mudou nesse velho mundo, né? Só as nossas hipocrisias. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus queridos e amados irmãos. Que Deus dê a vocês um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Vão para a igreja, continuem congregando com os seus irmãos e fazendo a diferença na vida deles. Evangelizando, escola bíblica dominical, orando, participando do culto, abençoando a sua comunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.